Alô, bom dia a todos. Eu sou o Rogério Rissetti. Este é Sidney Gonçalves. Nós somos da Abapex Odonto Digital de Curitiba. Hoje estamos aqui em Balneário Camboriú para conversar com um dos profissionais mais relevantes hoje no que tange a prótese zircônia. Ele é Bruno Severo. Bom dia, Bruno. Bom dia, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui trocando ideias com vocês dois e também com o público que está assistindo. Então, seja bem-vindo você que acessou o vídeo e acompanhe cada minuto aqui que eu tenho certeza que vai agregar na sua vida essa conversa, esse bate-papo com a Abapex. Muito legal. Legal. Com certeza, a ideia é a gente trocar bastante informações para o público aí, dar algumas dicas, né, do nosso dia a dia, dificuldade que a gente tem, né, no trabalhar com a zircônia. Tenho certeza que vai agregar muito valor aí para vocês. Muito bacana. Bruno, uma das coisas que nos trouxe até aqui hoje foi saber um pouco mais da sua essência e daí chegar no dia de hoje, né? Quem é o Bruno no dia de hoje, quem ele foi e qual é a sua visão de futuro, tanto para você profissional quanto para a zircônia, né? Que é a sua base hoje. Então, conta pra gente um pouco, como é que é a tua história? Legal, muito bacana e obrigado por essa oportunidade de compartilhar a história com o público aí que está assistindo. Primeiramente, quero deixar bem claro que jamais eu sou o dono da verdade. Tudo que eu compartilhar aqui são experiências que eu passei no meu dia a dia. São experiências, vivências. E começou quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu trabalhava com a minha mãe. Então, minha mãe tinha uma escola de educação infantil e eu limpava a escolinha, fazia lanche para as crianças no período da tarde, que eu estava de manhã, e tardezinha servia como porteiro. Trabalhei de lá Bacana. até os 15 anos. Quando eu cheguei no 15, vem uma voz interior, hoje de forma voltado ao cristianismo, né? Sim. Eu entendo que voz era essa, era a voz do Espírito Santo, mas veio uma voz aí falando assim, peraí, você precisa crescer. E aí, quando eu cheguei com minha mãe com 15 anos, falei, mãe, eu preciso crescer, eu quero alguma profissão que não me limite, aqui eu tô limitado. Aí ela falou, filho, então tá bom. E ela me arranjou um trabalho, na época com o Valdemir, um protético lá de Cuiabá. Sempre que foi coisas positivas, eu gosto de citar nome para honrar as pessoas, né? E o Valdemir, ele me deu a oportunidade de trabalhar. A ex-mulher dele era amiga da minha mãe. E eu comecei a trabalhar no laboratório. Então você não buscou a zircônia. A prótese veio até você. Isso. Vamos chegar na zircônia lá na Lá frente, na frente. mas a prótese foi uma oportunidade que eu tive de ter uma profissão que realmente não limitava ao crescimento. E desde o início, quando eu entrei, quando eu tinha 16 anos, eu era muito inocente, ingênuo, da seguinte forma. Ficava até mais tarde se precisava, não tinha preguiça para, tem que fazer café, tem que varrer chão, tem que estar no gesso. Comecei no gesso, comecei na forma ali, bem ajudando o resineiro. Então fazia ali a parte de acrilização, encerramento, enfim, toda aquela parte. Depois disso, e teve um outro ponto importante. O meu pai, a empresa que ele trabalhava fechou, fizeram o acerto, e o meu pai, ele deu um dinheiro para mim fazer o curso de prótese. Então, fui lá, fiz o curso de prótese, o Valdemir ajudou a sugerir o que iria fazer com esse dinheiro, aí fui lá e fiz o curso de prótese. Legal. Em 2008 eu já estava formado. Bacana. E Já com que idade daí? aí eu tinha 18. 18. 18 anos. Sempre, 17 ou 18, que eu faço em outubro, né? Enfim, em 2008, eu comecei a trabalhar numa clínica popular. Trabalhei lá durante 9 meses, fazendo total, Sim. em grande quantidade. É por isso que é legal essa história, você acompanhando que está assistindo, porque pode muitas vezes esbarrar na realidade sua hoje. E aí você vai entender como que a prótese, ela te dá uma dimensão de crescimento sem precedentes. Então, vai acompanhando aí, que é muito importante. E aí, em 2008, eu trabalhei na Clínica Popular. Foi uma experiência muito bacana. Só que quando eu fui pedir aumento, depois de 10 meses, o dono chegou para mim e falou bem assim, Bruno, não vai ter como, porque eu pago um imposto aqui pro governo. Se eu aumentar o teu salário, eu vou ter que pagar mais imposto. E eu ainda, na ingenuidade, falei, mas então, tira essa carteira de mim. Aí ele falou, mas não tem como. Falei, doutor, então não tem como eu continuar aqui. Sim.
eu vou ficar aqui uns 30 dias a mais para treinar outra pessoa, treinei outra pessoa, e cheguei para meus pais e falei, pai, mãe, não quero mais carteira assinada, nunca mais na minha vida. Isso com 17 anos, 17 para 18. E aí saí, de 17 a 18, conheci um protético chamado Rafael Tavares, lá de Cuiabá, aí ele me ensinou fundição, copy metálico, abatma, montagem de protocolo, aplicação de cerâmica, ensinou muita coisa. Depois, 2010, eu entrei no laboratório Precision, que hoje eu sou proprietário, e lá, depois de um ano, fui chamado para a sociedade. Só que qual que foi a receita? Sempre o mindset virado assim, o que eu posso aprender para ficar diferente dos outros? O que as pessoas não estão fazendo que eu posso estar fazendo agora? Essa essência, ela me acompanhou desde o início da minha carreira. Até hoje acompanha eu. Que é o quê? Sempre essa intuição de inovação, de estar evoluindo. Porque o mundo é assim. Certo. Antigamente, você, Rogério, você, Sidney, se quisesse falar com alguém, tinha que comprar uma ficha, ir lá no orelhão. Exatamente. Hoje em dia, você tem o WhatsApp. Daqui a pouco vai ter outras formas. Então, a comunicação, ela continua a mesma, só a forma e a potencialidade que mudou. A prótese, ela continua a mesma. Ela tem como objetivo restaurar, reabilitar o paciente, trazer função estética para o paciente. Mas as formas mudaram. Exatamente. As formas mudaram. Uma pergunta, Bruno. Você buscava um problema para resolver ou você buscava uma maneira melhor de fazer aquilo que estava já sendo feito? Ou os dois? Os dois simultaneamente. Os dois simultaneamente. Então eu gostava muito de, peraí, temos um desafio aqui, protocolo de metalocerâmica. Comecei a fazer protocolo de metalocerâmica em 2011. Então as pessoas tinham um desafio de trinca, bolha. Hoje, por exemplo, eu falo com muita propriedade da protocolo de zircônia porque eu passei por todas as dores que o protético, que às vezes está assistindo aqui, ele está passando no teu dia a dia. Às vezes você está assistindo aqui e está com uma bolha na sua metalocerâmica, está com uma trinca, ou está com uma trinca na zircônia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Sobre essas questões. Então, sempre eu busquei isso. Só que desde muito novo, e isso serve às vezes para as pessoas que estão na faixa entre os 20 e 30 anos, eu tive muito bem claro. Eu vou investir tudo que eu tiver em conhecimento, em estudo, em material, em máquina, em know-how técnico, profissional. Por quê? Às vezes, muitos técnicos, eu não sei a realidade de todos os técnicos, mas eu tive um boom ali em 2020, em 2012, 2013, de chegar ao ponto de eu sonhava, vou citar aqui para vocês e para o público que está assistindo, eu sonhava em ganhar 5 mil reais. 3 meses depois que eu entrei no Precision, eu já estava ganhando. Depois eu sonhava em ganhar 15 mil. Um ano depois eu estava ganhando. Eram metas. Eram metas. Resumo da ópera. Em 2013, eu já tinha uma renda mensal de 30, 40 mil mês. Isso para a época seria como se um rapaz de 23 hoje estivesse ganhando 80, 90 mil reais. Exatamente. Então, só que isso vinha porque eu fazia 30 aplicação de metalocerâmica num dia. A minha mente, ela sempre, qual que foi qual que é a essência da minha mente? Como fazer coisas simples sem perder a qualidade, com métodos mais simples. É esse estado de graça que a zircônia me trouxe, que o fluxo digital trouxe. Que já vamos chegar em breve no time exato que eu virei a chave. Então, fica aí junto com a gente nesse papo. Compartilhe com os amigos, porque vai ficar interessante daqui para frente. E aí, nesse momento também, eu comecei a expandir a minha mente para quê? Absorver conhecimentos como o livro do Dale Carnegie, como fazer amigo e influenciar pessoas. Comecei a fazer cursos no Dale Carnegie. Depois fiz curso de gestão comercial, fiz outros cursos lá, servi como AG. Quem fez sabe o que eu estou falando. Comecei a fazer PNL, comecei a consumir audiolivros. Eu nunca fui de ler, mas de ouvir eu comecei a consumir Napoleão Hill, comecei a consumir o Anthony Robbins. Então isso foi mudando a minha frequência mental.
Inclusive, eu estou aqui hoje com vocês, mas há 2 semanas atrás eu voltei a consumir esses produtos. E aí eu tô num estado um pouco tentando controlar a emoção para não subir muito a Sim. empolgação. Mas assim, tem me aparecido oportunidades. Nos últimos 2 dias eu tive visitas que foram bênçãos de Deus mesmo, sabe? E oportunidades que estão aparecendo. Voltado ao fluxo digital. Mas enfim, voltando lá. Então rodei de 2012 em alta performance. A gente começou a injetar IMEX injetar o de silicato de lítio em 2010, lá em Mato Grosso, foi um dos pioneiros. E eu fui ali injetando, peguei aquele boom de silicato de lítio de 2012, 13. E em 2014 nós tivemos a nossa primeira máquina. Máquina 5 eixos. Porque a primeira máquina que nós tivemos foi em 2012. Desculpa se às vezes eu estiver alongando muito, mas são histórias que Sim. Isso aí já é muito Faz técnico ele vai assimilar. Exatamente. Eu tinha um mentor, tenho ainda, né, na verdade, mas ele não é mais meu sócio, ele foi até 2020. Dr. Duílio Junqueira. O cara mais visionário da próstata que eu já conheci. Ele falava de zircônia em 2007. Ele que incentivou a gente a entrar no de silicato em 2010. Ele colocou uma primeira máquina de fresagem de vitro no nosso colo em 2012. E nós éramos ceramistas analógicos. Sim. Não tinha o Por que é conhecimento importante eu citar essa parte da história? Porque tem gente que está assistindo a gente agora que ainda está preso somente no analógico. Então essa é uma oportunidade até de quem está assistindo começar a aprender com essas histórias, com esse compartilhamento, peraí, o que eu estou vivendo agora? E aí, em 2014, colocou a primeira máquina 5 eixos. Só que a gente tinha o que como zircônia? Só a zircônia opaca. Exato. Que é a primeira zircônia geração opaca. de zircônia que apareceu no mercado. Primeira geração de zircônia. É. Quem está assistindo aqui, a gente trabalhou nessa época, sabe. Era a zircônia HO. E aí nós tínhamos problemas com trincas, nós tínhamos problemas com opacidade, nós tínhamos uma gama de problemas com a adesividade da zircônia da cerâmica na zircônia. N problemas. O que a maior parte do Brasil fez nessa época? De 2014 Abandonou. a 2019. Abandonou a zircônia. Exatamente. abandonos não vai dar certo. Eu fui um deles. Imagino. Eu fui um deles. Porque tinha pouco conhecimento, até mesmo sobre adesão, não tinha muitos materiais, né? Que hoje a gente tem várias empresas com ótimos materiais, mas naquela época não. A minha história é um pouco parecida com a sua também. Eu comecei com 17 anos na odontologia e daí fui vendo o crescimento. Me formei técnico em prótese também, legal, graças a saber disso. Deus. Que Me legal. formei técnico. Tive vários parceiros bacanas que me ajudou muito no meu desempenho, né, de conhecimento. Só que eu nunca fui para bancada, né? Eu sempre fui o comercial, sempre gostei do comercial. E eu estudava justamente para saber como vender para vocês, Que legal. para entender o material. Cara, porque eu sempre vi que o pessoal até hoje, né, tem essa dificuldade de pegar, qual o melhor zircônia, qual o processo melhor, qual que é a indicação de cada produto. E daí eu, né, fui estudar justamente para isso, Sim. para justamente conseguir oferecer o melhor para aquela pessoa que só recebia sempre a mesma coisa. Sim. A mesma resposta. Sim. Você não está fazendo isso porque você está errando. Mas o porquê que está errando, né? E hoje, graças a Deus, a gente consegue ajudar nessa questão também. Você sabe que você tocou num tema que foi meu último despertar. Olha que legal. Nós vamos falar desse tema no final, que é o comercial. Ele é... Gente, você que está assistindo, ele é tão importante, mas tão importante quanto a área técnica. Mas os técnicos não enxergavam isso até pouco tempo atrás. Estão começando agora. Eu enxerguei isso ano passado. Acho que enxerguei atrasado isso. Mas, enfim, falamos disso depois. Voltando lá na área 2014. Sim. Rodamos 2014 até 2017 de forma analógica. Porque eu abandonei praticamente o digital. Eu não dava importância. Não mexia. Eu era um técnico totalmente analógico. Totalmente esculpindo na mão.
fundindo, fazendo as coisas na mão, tudo na mão, acreditava só naquilo. E aí, a grande virada de chave, a máquina continuou lá, rodando durante 3 anos, rodou 1.000 horas só, durante 3 anos. Isso é pouco pra caramba pra uma Sim. máquina. Só na zircônia opaca, fazia um copinzinho e outro e tal, mas irrisório, coisa que representava cerca de 5% da produção. Mas eu vou te falar uma coisa. Até hoje tem essa pessoa. Tem. Até hoje tem essa pessoa. E às Você vezes não ela pode, consegue... e às vezes ela pode estar assistindo Exatamente. nesse momento. Exatamente. E aí eu tive a grande virada de chave com o Dr. Dario Adolfi e o técnico Telmo Rodrigues na PEDESP. E é essa a importância, principalmente para você que está começando na prótese agora, vá em congressos em São Paulo, na sua região, mas vá, esteja em contato, esteja em feiras comerciais, porque é ali que existe uma grande troca de ideias, é ali que todo mundo troca pensamentos, frequências, tendências. E lá eu tive a maior chave profissional da minha vida. Eu era um técnico tradicional, analógico, que ficava até 11 horas da noite no laboratório, que ficava até meia-noite, que não tinha sábado, que não tinha domingo. E é por isso que hoje eu falo com muito entusiasmo nos meus cursos, nos treinamentos, nas palestras, aqui no podcast, que não foi só uma virada profissional, mas foi uma virada de qualidade de vida. Porque o fluxo digital, a zircônia, ela não está em jogo tecnicamente somente falando. Está em jogo o que você ganha com isso, Sidney. O que você ganha com isso, Rogério. O que o técnico que está assistindo ganha com isso? Ele quer ter mais tempo para os filhos? Você quer ter mais tempo para sua igreja, para o seu hobby, para o seu esporte, para os seus amigos? Para você ficar sem fazer nada em casa, que o homem tem essa capacidade, né? Ficar sem fazer nada. Então, o fluxo digital te proporciona isso. O analógico pode proporcionar? Pode, mas a pessoa tem que estar muito evoluída mentalmente, comercialmente, numa outra esfera de qualidade ateliê. Um É, artista. até mesmo por questão de produção, né? Porque o analógico tem um X produção no dia que ele vai conseguir fazer. O digital já possibilita você fazer um pouco mais. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a conhecer o digital. Culminou com várias crises gigantescas que eu tive no laboratório. Saída de sócio, saída de funcionários importantes. Culminou nisso tudo. Trouxe a responsabilidade para mim. Aprendi CAD. Aprendi a fazer zircônia. Aprendi a entrar de vez no fluxo digital. Eu entrei tão de vez que 7 meses depois eu tinha eliminado a metalocerâmica. Então, eu não faço metalocerâmica desde 2018. E o porquê isso é muito relevante estar falando aqui? Porque tem técnico que está assistindo aqui agora, ou que está ouvindo. Eu tenho convicção que vai ter algum técnico que está ouvindo aqui que está usinando metal nesse momento. Com certeza. Que está queimando o dedo nesse momento. Que às vezes era para ele estar almoçando em casa, mas ele está almoçando marmita na beira da bancada porque ele tem que entregar a usinagem às 2 horas para o ceramista. Muito comum. Ou às vezes a pessoa que está assistindo aqui agora, ela está, nesse momento, à noite, 10 horas da noite no laboratório. Já poderia estar com os filhos, já poderia estar com a esposa, já poderia estar na igreja, já poderia estar fazendo alguma outra coisa normal da nossa existência humana. Alguma coisa útil fora o trabalho. O trabalho é útil? É sagrado? É. Com certeza. Mas a gente tem outros setores da nossa vida. O que cada um vai fazer é com cada um. Deixa eu te comentar, corroborar o que você está falando. Pô, eu sou comercial, né? Então eu tive a oportunidade de visitar muitos laboratórios digitais analógicos, né? E muitas realidades. Um dos que me chamou bastante atenção vai muito em contra ao que você está falando. Eu cheguei em um determinado laboratório no Centro-Oeste e eu fui recebido pelo rapaz. Ele estava na bancada enquanto ele estava trabalhando, mas estávamos conversando sobre o produto e ele trabalhando. Porque ele tinha um trabalho aí para entregar da hora. E aí eu vi ao lado dele, da cadeira dele, no chão, 2 latinhas de energético. Eu falei, rapaz, você tá tomando energético? Você tá acordado faz quanto tempo? Ele falou, desde ontem de manhã. Isso era perto do almoço. Então ele não tinha rodado o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira, perto do almoço ele estava em atividade. E ele ainda não tinha terminado o trabalho que ele tinha que
entregar. Então é uma realidade que eu vi em outros laboratórios de formas um pouco diferentes, mas o pessoal realmente se entrega porque tem que, talvez, ser essa visão que você está transmitindo agora para o pessoal que está assistindo. Mas isso é bem comum. Bem comum. Ainda mais porque o dentista, né, muitas vezes exige um prazo muito curto e ele fica com medo de dizer um não ou pedir um prazo mais longo, daí leva ele a trabalhar até tarde, né? Sim. E essa é a nossa, acho que eu digo assim, 90% da realidade do mercado ainda, né? Demais, demais. Tem Mas- muito disso. Mas tá mudando bastante, graças a Deus, assim, o pessoal tá entendendo mais, e hoje nessa era digital, por exemplo, esse podcast, leva muita informação para eles. E com isso vai mudando também a cabeça deles, né, mentalmente, e vendo que Mentalidade. existe uma possibilidade, vamos dizer assim, mais tranquila de trabalhar no seu dia a dia, né. Problema em tudo tem, Sim. isso é fato. Normal. Mas depois que pega o jeito, aprende, vai embora. É isso aí. E, bom, aí em 2018 a gente começou a pegar firme e aí pegamos firme na zircônia, tal. Nisso eu fui tendo muita dor de cabeça. Imagino. Muita dor de cabeça. Com trinca, com solta de T-base. Na verdade, eu até fazia direto na cabeça do implante a zircônia. Fiz muito isso. Com errar em líquidos de infiltramento. Fiz muita infiltração. Desafios com cimentação, com ajuste oclusal, enfim. N desafios até 2020. E aí nisso eu fui desenvolvendo métodos. E aí cheguei no método, que é o Dominando Zircônia, que hoje é o carro-chefe na área de ensino nosso. E aí o Dominando Zircônia, o que ele trabalhou? Eu peguei todos esses erros de 3 anos, fui criando métodos para realmente dominar esse material. Porque eu já tinha a convicção de que é o material que mais vai crescer. E eu tenho mais convicção agora, mais ainda. E o que traz essa convicção? Vou dar um exemplo. Ao que traz convicção são vários fatores. Vamos colocar para o lado laboratorial. Você corta vários processos. Você potencializa a equipe. Então, se você fazia 10 metalocerâmica num dia, você vai poder fazer 30, 40 com o mesmo número de pessoas. Então, você potencializa faturamento. Você diminui erros e imprevistos, tendo um bom controle de zircônia. Você tem mais qualidade de vida, que é o que a gente estava falando, Sim. né? E você tem um controle maior, porque quando o dentista ele fica na mão de um artista, se o artista sai do laboratório, às vezes o laboratório perde o cliente porque um funcionário saiu. Não consegue ter uma padronização empresarial. Peraí, o laboratório X tem essa essência, mas não, fica o ceramista do laboratório X tem aquela essência. Que isso tinha muito. Tinha, e eu acho que até hoje tem, né? Já tem um pouco. Ainda tem. Então você tem ali um maior controle dos business também, certo? Só que a gente vai falar em breve como a equipe também é importante nesse aspecto. Sim. Então, você tem várias vantagens. Aí a gente tem um outro salto que está dando agora, que a zircônia está entrando numa nova era de adesividade química. Então, Bapex, prepare o estoque. Vai Sim. aumentar o consumo de zircônia. Prepare o estoque. Entendeu? E por que eu tô aqui, pessoal? Eu tô aqui simplesmente. Quem tá aqui na mesa comigo, as pessoas que estão acompanhando aqui, eu tô simplesmente por parceria mesmo, porque eu gosto dos produtos da Bapex, uso, é um dos que eu mais uso no meu laboratório. Não sou obrigado a usar só o deles, não sou patrocinado e não sou vinculado à marca. Eu sou um técnico igual você, de bancada. É porque a Bapex me chamou para ouvir minha história, eu tô contando história aqui para vocês. Exato. Mas daqui a pouco outras empresas podem chamar e eu vou estar lá também. Perfeito. Não, E o que eu tô falando é sincero, eu uso muito Bapex. Quem é dos meus cursos online sabe disso. Quem acompanha as lives sabe disso. Quem acompanhou o último feito que eu fiz aí, que foi 130 facetas em 2 dias eu vi. de acabamento Eu e vi. foi tudo Bapex, aquilo lá. Aham, Legal. dá a ver. Foi 130 em 3 blocos de 14, né? Ou seja, quem tá assistindo aí que tá acostumado com a fresagem de vitro, sabe do que eu tô falando, tanto que reduz o custo. Mas enfim, isso é para um outro momento que eu vou falar. Deixa eu aproveitar então, agradecer, né? Que Aham. desde o primeiro contato que nós tivemos,
foi essa conversa que nós estamos tendo hoje. E isso foi muito legal. Sim. E o pessoal fique sabendo, assim, ó, a Bapex não patrocina o Bruno, tá, gente? É. Não existe nada assim, manda material. Não, é uma parceria que a gente tem mesmo, muito legal, e eu agradeço isso, porque agradeço ao Rogério também por encontrar o Bruno, né? E dizer assim que isso é o que falta muitas vezes no comercial. Entender a necessidade de cada um e não é assim, vou mandar material, vou lá para ele divulgar. Não, muitas vezes não é isso que a pessoa quer. Muitas vezes a pessoa só quer conhecer e trocar informação. E a gente conseguiu fazer isso, que não é à toa que nós estamos aqui hoje, né? Sim, E agradeço sim, muito com certeza. Vou dar uma pinceladinha rápida. Uma das coisas que nos traz aqui hoje, né? A gente não fresa, a gente comercializa, a gente estuda o produto e passa as informações relativas e o profissional vai nos dar o feedback sobre aquilo que ele obteve de resultado perante aquilo que a gente falou. E o Bruno trouxe mais, ele trouxe outros conceitos, outras visões sobre o nosso produto que a gente não sabia. Exatamente. Que a gente foi descobrindo. Porque a visão dele, o conhecimento dele, expertise e tudo, trouxe informações que melhoraram a nossa abordagem com os clientes, trouxe mais conhecimento e uma admiração maior para você. Que legal, fico feliz. É sempre importante compartilhar, né? Não, acho com que certeza. uma lei divina se a gente compartilha, esvazia o copo para receber mais, né? Exato. Então, vamos embora. Então vamos continuar aqui o compartilhamento, né? Manda. Vamos lá. E aí, em 2021, eu decidi encerrar a injeção de silicato. E aí, em 2021, a gente encerrou a injeção e aí foi somente fresado. Por que, Bruno, você está contando isso? Porque tudo que eu estou contando aqui, você que está assistindo já está vendo acontecer no mercado. Eu só estou dizendo aqui que que a gente tem que... Eu sempre busco nas relações muita sabedoria nas palavras. Uma coisa que eu sempre pedi para Deus foi visão de futuro, sabedoria, tal. E uma coisa que Deus sempre me deu foi visão. Então, quando eu olhei lá atrás e falei, a metalocerâmica vai acabar, é porque ela vai acabar mesmo. E todo mundo está vendo isso acontecer no mercado hoje. Cada vez mais laboratórios estão diminuindo a produção de métalo, cada vez mais laboratórios estão transitando da métalo para zircônio. E uma dica para o pessoal que não tem a máquina, você não precisa adquirir uma máquina. Você pode fazer parceria. Pode terceirizar, enfim. Faz parceria com o teu Proteste, com o Bruno. Exatamente. Que e aí, muitas vezes a pessoa se prende por causa disso. Isso. E aí o que acontece? Quando eu parei de fazer injeção, olha o que está acontecendo hoje. 4 anos depois. Todo mundo investindo em máquinas de fresagem de vidro. Fresagem. Porque viu que o tempo é caro. O tempo para ficar imprimindo em 3D, para depois montar na árvore, para depois injetar, pegar um negócio bruto, demora um refinamento na mão, é muito mais fácil você investir um pouco mais, até porque a mão de obra está escassa, investir um pouco mais em máquina e aí se usufruir da tecnologia. Enfim, 2022 foi isso. 2024 eu dei outra mudança. E 2024 foi parar de coletar moldagem. Então encerrei a coleta de moldagem no laboratório em Cuiabá e aqui em Balneário, em julho de 2024. Mas aí é só no scanner. Só no escaneamento. Mas na teoria, teu cliente tem que adquirir o scanner ou eu ofereço um serviço lá de escaneamento. Você oferece, ok. Mas o scanner, ele é uma tendência de futuro que cada vez vai baratear mais, cada vez o dentista ele vai ter o scanner no consultório. O scanner, eu não vou falar muito sobre ele, porque vai fugir do assunto aqui que é zircônia, mas ele tem N vantagens para você clínico, N vantagens. Vou citar só algumas aqui. Você consegue ver o gesso vazado na tela do computador instantaneamente, principalmente para o dentista do interior que às vezes espera um dia para chegar no laboratório na capital, e aí chega lá, o cara fala para remoldar e tem que ligar para o paciente que é lá da fazenda. Enfim, já imaginou o tempo que você, dentista, gasta? E aí você consegue ver na hora. Precisou reescanear um dentinho, não precisa remoldar tudo de novo. Pode ser só um dentinho. Exato. Então são registro de mordida, enfim. São várias vantagens. É outro dinamismo. E cada vez os softwares, né, oferecem cada vez mais
Então, Essas isso tecnologias só vão melhorar. exatamente. Ninguém está investindo pesado, fundos de investimento estão investindo pesados em carros a combustão. Está investindo em carros elétricos. É. As indústrias estão olhando só para o digital. Eu vou para a Alemanha agora, dia 20, na feira, no IDS. Eu tenho certeza que o que eu vou ver lá é impressão 3D, impressão de zircônia, fresagem, softwares. Eu não vou lá ver, a cerâmica tal foi lançada, e os pincéis tal. Não vai. Pode ter, mas posso estar errado. 1% do stand vai falar sobre isso. Então Sim, não é. sim. Não tem nada a ver com a vibe hoje. Então o que acontece? 2024 foi esse despertar. E o último despertar foi agora, há 2 semanas atrás. Que aí eu vou decidir. Amanhã já estou colocando à venda a minha máquina de vidro cerâmico. Eu vou encerrar a produção de vidro cerâmico. Por causa dessa nova era de adesividade química da zircônia. Ainda estou em êxtase sobre isso, que eu sei que vai acontecer para o mercado maquiado e para o mercado de silicato. Isso eu sei que vai acontecer, eu tenho convicção. Posso estar errado? Posso ter uma margem de erro de 2%? Pode. Mas a gente vai ver isso daqui 2, 3 anos. Isso acontecer. Hoje cedo, né, Kleber? Kleber, meu sócio aí do Infoproduto, tá aqui. Ele gravou um vídeo que eu tava empolgado, ele pegou aquela empolgação, porque eu peguei uma Batman de zircônia e encaixei num dente de zircônia. Eu falei, olha isso aqui. Aí me vem na memória a época que eu esculpia uma Batman na mão, que eu fundia, que depois eu tinha que esculpir um dente em cima, que aquilo era 2 trabalhos que eu tinha que pedir pro dentista 3 dias úteis para um, 3 dias úteis para outro. Cara, não tem explicação. Assim, eu não consigo expressar direito em palavras o resultado que eu tenho hoje. E o resultado... Hoje eu tenho convicção. Hoje eu sou um dos técnicos de maior performance técnica no Brasil. Tenho meus defeitos? Tenho. Qual que é o meu defeito? Gestão e comercial. Qual a importância isso tem no negócio? Meio a meio. Verdade. Hoje eu tenho saudade de ter sócio. Gestor, comercial. Porque não adianta eu, Bruno, faturar sozinho 100, 150 mil e não saber gerir esse dinheiro. E não saber ter um fluxo de caixa e não saber isso. Acho Mas- que essa é a maior dificuldade dos laboratórios. Nos laboratórios. Eu acho que é. Então, ter uma potência de demanda, vamos supor lá minha equipe em Cuiabá, ela roda hoje, a equipe de Cuiabá, ela roda hoje numa potência, vamos colocar 60% da produção. Ela consegue 40% a mais, só que não está entrando a demanda porque falha no comercial. Qual que era o modelo mental antigamente? O técnico, ele recebia trabalhos porque não tinha técnico no mercado. Eu, Bruno, em Cuiabá, nunca fui atrás de um cliente. Eu tratava bem, fazia manutenções e tal, mas eu sempre tinha cliente. E isso começou a mudar meu modelo mental há 2 anos quando cheguei em Balneário, porque aqui ninguém me conhece. Foi um choque de realidade para mim. Aí eu comecei a acender a antena para isso. Só que todo o mercado, todos os laboratórios foram aumentando a performance com o fluxo digital, foram virando empresas e foram enxergando o comercial. E aí, hoje tem que ser trabalhado o comercial de alguma forma. Tem que ser trabalhado. E hoje também possibilita muito esse momento, né? Queira ou não queira, é um comercial. Esse momento O Instagram, podcast, você gosta muito de fazer, né? tem que estar sempre em vista. A divulgação. Tem que estar sempre em vista. Exato. Então, o que acontece? Nós não somos bons em todos. Não. O que eu falei aqui no podcast, contei toda a história do que eu sou bom. Mas no decorrer da vida, eu não fui bom em gestão e comercial. E tá tudo certo, porque agora o que acontece? Vou contratar pessoas para melhorar. Eu não sei se eu vou ser um bom gestor e um bom comercial. Eu não sei. E também tem a questão de E eu não tempo, sei se né? eu preciso também. Exato. Se eu posso ter pessoas. A gente pega aqui, por exemplo, a equipe maravilhosa aqui que tá com esse podcast, né? Olha que mesa, tal. Eu tenho certeza que cada um aqui vai complementando o outro. Um é um bom editor, o outro é um bom gestor, o outro...
todo negócio, ele é feito de complementações. Essa é a importância das parcerias. Só que isso só vem com maturidade. O que o técnico cabeça de ervilha, igual eu fui na década passada, quis? Só eu tô trabalhando, vou comprar a minha sociedade do Dr. Duílio, por exemplo. Pensa no arrependimento. Por quê? Eu paguei um percentual, comprei a parte dele, Sim. mas eu perdi 100 vezes mais de não ter um sócio visionário, bom gestor, um bom negociante. Perdi muito com isso. Deixei de faturar? Não, porque 2021 eu faturava X, 2022 crescemos 30%, 2021, 2020 X, 2020... vou revelar aqui, não tem problema isso. 2020, 2 milhões e 400 mil de faturamento ano, 2021, 2 milhões e 800 mil, 2022, 3 milhões e 200. Com fluxo digital. É Com poucos laboratórios que tem esses 8 números. pessoas. Mas, eu estou dizendo da potência. Por Sim. que é importante dizer isso? Porque às vezes a pessoa que está assistindo, ela vai se perguntar, tá, mas por que o Bruno não tá com uma Porsche, uma Ferrari, alguma coisa? Porque eu não soube gerir isso, entende? Mas hoje, não deixo de fazer minhas viagens, não deixo de ter meus resultados, não deixo de andar num carro bom, não deixo de ir em bons restaurantes e ter uma vida bacana aqui em Balneário Camboriú. Mas é importante dizer isso porque a vida ela não depende só da área técnica. Perfeito. É um conjunto. É um conjunto. É uma empresa, né? Kleber. Eu vejo assim, ó, o técnico de antigamente para o que está acontecendo hoje. Antigamente eles não levavam como uma empresa. Eles Sim. levavam lá conforme ele tinha o conhecimento dele, ele levava. Sim. Hoje não. Hoje já se tornou uma empresa e uma empresa grande na área da odontologia prótese-odontológica, o laboratório de prótese odontológica. É isso que eu acho que mudou também. Sim. O pessoal começou a ter um financeiro, começou a ter uma secretária. Sim. Essa mudança que... Mudou totalmente. Exatamente. E outra, a maturidade ela vai chegando com o tempo, e só o tempo dá ela. Com certeza. Quando tinha 23 anos, eu não tinha preparo mental para ganhar o que eu ganhava. E aí, o que acontece quando isso acontece? O jovem, principalmente o homem que acha que tem peito de aço, ele não dá valor na família. Ele vai atrás de coisas expansivas, seja álcool, drogas, plantas alucinógenas, cogumelos, chá da ayahuasca. Eu estou falando isso porque eu fui nisso. Então ele busca expansividades que às vezes são coisas que não é legal se provar na realidade atual. Então assim, expandi muito e acabei perdendo o fio da meada. Fiz muitos erros por não ter firmeza mental. Então hoje, estava falando pro Kleber vindo para cá. Falei, Kleber, graças a Deus tenho Cristo na minha vida hoje. Eu enxerguei Cristo e tô firmado. Porque senão, espirocava. Com Desculpa certeza. a palavra errada. Mas é real. O Legendários, por exemplo, me ajudou demais. Em final, eu me converti a Cristo em Legendários em novembro de 2023. E me ajudou demais a quê? Primeiro, tá firmado com família, esposa. Família não se abandona. E às vezes o que os técnicos fazem? Começa a ganhar muito dinheiro. Aí tá lá, a esposa que teve com ele até aquele momento X. Aí ele passa a ganhar 10 vezes mais. Primeira coisa que ele faz, vai arrumar uma novinha. Então isso é natural acontecer. Se o cara não tem a mentalidade espiritual alinhada. Então hoje, se eu tô muito bem, eu tô alinhado com a esposa. Se eu tô muito mal, eu tô alinhado com ela. Perfeito. Então é isso que eu busco. Não sou nenhum perfeitinho que tá falando que não. É o tempo todo ali buscando. Então, alinhamento, família, Cristo, espiritualidade. Porque nisso, você que está assistindo, você vai passar, meu amigo, por qualquer abundância e por qualquer deserto. Porque nas dois momentos, se o técnico em próximo não tiver cabeça, ele desvirtua. E tudo que teve de resultado potencial na zircônia, no fluxo digital, se esvairece. Então é muito importante. E esse relato teu é muito importante justamente porque assim, ó, eu vivenciei vários
amigos, vamos colocar assim, porque a gente cria amizade quando você começa a visitar a pessoa diariamente, que eu trabalhava com vendas, né, na, na Dental América, do falecido Leocir, um grande cara, fantástico. E você cria essa amizade com o técnico, do cara convidar você para um churrasco, para jogar um futebol, e eu vi vários casos assim, não foi um, foi vários. Justamente, e hoje o cara se perdeu tanto que nem o laboratório mais tem. É complicado. Mas também, do mesmo jeito que essa pessoa entra nesse caminho, ele tem a salvação. Ele consegue sair. Basta ele querer. Você, principalmente o homem, faça legendários. Olha, O que é o Legendários, então, para quem não sabe, Bruno? Legendários é um movimento de homens onde você recebe uma lista, você se inscreve, recebe uma lista, tem uma experiência que começa quinta-feira, 1h da tarde, termina domingo, 1h da tarde. Só para homens. E lá trabalha toda a parte do caráter nosso, todo o trabalho de posicionamento da gente, e o objetivo é realmente ouvir a voz de Cristo. Então, seja você evangélico, seja católico, seja ateu, seja espírita, vai lá e sobe para buscar ouvir a voz de Deus. É assim, cara. É só vivenciando para entender. Tem palavras não. Exatamente. E você não vai entender. Eu recebi o convite. E assim, eu digo mais. Quem tá falando aqui com vocês é uma pessoa que acessou. Eu tomei durante 4 anos o chá da ayahuasca. Usei cogumelo. Quando eu tinha 23, 24, fui usuário de cocaína durante 6 meses. Caramba. Então, assim, eu acessei vários portais. Sim. Álcool e tal. Então, não tem nenhum inocente aqui falando pra você na câmera. E é bom Busque uma presença com Cristo que transcende todas essas outras acessos que, às vezes, a mulher também busca, mas principalmente o homem, ele busca isso. É a rocha, né? Tal. Então, é surreal. É surreal. Mega exemplo. É bem legal. E isso é bom você falar, porque muitas vezes as pessoas acham que fala, mas não vivenciou. E não é o teu caso. Fácil, né? É impactante para quem cresceu num lar evangélico e só vivenciou isso até, é impactante, beleza. Mas existe o público também que teve toda uma vida errada, assim como os apóstolos de Cristo. Jesus chegou, só pegou a gente torta. Os apóstolos tudo tortos, né? Então Cristo está atrás de você que está todo torto também. Está atrás de você que vivenciou coisas que eu vivenciei no passado. Para realmente lavar esse espelho da alma e deixar ela cristalina novamente. Então só lava no sangue de Jesus mesmo. Sim. Mas enfim, demos essa palhinha espiritual e Legal. vamos... Ontem mesmo teve um encontro de homens lá em casa, o GR, né? E tava falando... Não tem jeito, porque às vezes a gente tenta dissociar a parte profissional do espiritual, mas ela tá tudo fundido, né? É igual o financeiro, que o espiritual tá fundido, tá tudo fundido, né? Porque tudo é espiritual. E aí, ontem teve uma palavra bem legal, que eu já tinha ouvido num podcast isso, mas a importância de você estar alinhado com Cristo é tão importante que o país com o IDH mais desenvolvido do mundo, um dos países, né, com maior excelência, é a Suíça. Eu até comentei com você, né, a vez que você foi ao laboratório, é a Suíça. E lá realmente, todo o trabalho que eles fazem para glorificar a Deus, como se fosse para Jesus. Então eles colocam uma excelência tão grande que ontem o líder do GR falou bem assim, até a cadeira tem almofadada embaixo. Na parte de baixo tem estofado da cadeira, tudo. Relógio é de excelência, chocolates, tudo que você vê. Suíça tem excelência. Isso porque legal. tudo eles fazem para glorificar. É um dos países mais protestantes que tem. Eles fazem para glorificar a Deus. Então, uma forma também de a gente estar pregando a palavra juntos aqui para as pessoas que são, né, que às vezes estão precisando dessa palavra. Excelente momento. Vamos voltar então? Vamos lá, vou dar a terra aqui. Não, mas isso é muito importante, o depoimento fantástico. Obrigado por compartilhar aí com a gente. Obrigado mesmo. Me diga uma coisa. O que você fala do começo da zircônia com a zircônia de hoje? Qual que é a diferença Legal. desse crescimento? O que você vê? A zircônia, as primeiras zircônias, a gente tinha pouca taxa de óxido de ítrio e ela foi caminhando ao longo do tempo de ter uma óxido de ítrio maior. Então ela saiu lá das HTs, que é HT só o nome, porque é opaca, né? E foram chegando até a TT. Só que qual que era o BO nisso tudo?
que aconteceu até 2021. Elas foram ganhando um óxido de ítrio, foram perdendo resistência e ganhando estética. Isso. Então você escolhia ou resistência ou estética. Você tinha que escolher um dos dois. Sim. E a maioria dos casos precisa dos dois. E aí qual que foi a grande maravilha? Por exemplo, quando a gente pega a Bapex 3D Pro ou a Bapex 4D Pro. É que você pode fazer dente unitário, você pode fazer faceta, onlay, você pode fazer protocolo, tudo com a mesma zircônia. Exato. Isso Facilitou, né? simplifica o estoque. Exato. Isso simplifica o estoque. E aí, Bruno, vou usar 4D ou 3D Pro? O próprio exemplo sou eu. Eu gostava muito da 3D Pro somente, mas a minha equipe lá em Cuiabá gostava da 4D Pro. Lembra? Aham. É um gosto muito pessoal que eu vejo de cada profissional, assim. Vai no que você achar melhor, que vai bater o croma melhor, É. vai ter a luminosidade melhor. Eu Entendeu? vejo isso. Então vai no que você achar melhor, mas use zircônia com translucidez em degradê, resistência e cor. Ela tem que começar com 1.200, 1.100 megapascal, terminar com 700, que ela vai ter transição de resistência, Exato. cor e translucidez. Exatamente. Mas acho que eu resumi bem, né? Essa parte. Não, mas é perfeito, é isso mesmo. Comer mais uma castanha aqui que tá boa. E me diga uma pergunta aí, assim, que hoje nós temos várias marcas no mercado, né, de zircônia. O que levou a você a escolher a zircônia? Qual a característica? O que te levou a dizer, não, é essa zircônia que eu quero trabalhar, por exemplo? Agora eu vou fazer propaganda pra vocês, hein? Olha, primeiro estoque. Sempre importante um distribuidor ter estoque. Porque às vezes o técnico, é uma dor do técnico, ele gosta do material e de repente, não tem no estoque. Então isso é importantíssimo. Segundo, a qualidade do material. Gostei muito da translucidez, porque mesmo as 3D, algumas 3D ela ainda é muito opaca. E elas são muito sensíveis à resistência do forno de sinterização. Então, o forno ele tem que estar muito bem. A da Bapex, você pode ter pequenas variações que fica legal no forno de É sinterização. bom saber disso. Sempre importante técnico ter fornos que vão passar de 1.500 graus. Com certeza. O certeza. jogo é esse, tá? Porque os primeiros, né, era 1.400, 1.450. Então, tinha uns que chegavam a 1.600, mas tinha outros que travavam ali no 1.450. Não vou falar marca aqui, mas Não precisa. o máximo do forno chega a 1.530 às vezes, só que não é bom usar 1.530, Exato. entendeu? Força a resistência. Aí é bom falar uma dica pro pessoal aí, né, sobre o forno. Faça uma limpeza, né, no forno, que é muito importante, que isso, queira ou não queira, altera o resultado da zircônia. Veja a sua resistência, se não está na hora de trocar, que tem um limite de horas. Isso tudo é importante. Para ter importante. o resultado real que a zircônia oferece. É importante. Então essa foi mais ou menos a resumida, né, a história. Foram vários momentos de transição, Sim. de evolução, de inovação. E uma característica que eu sempre tive foi deixar de fazer, não ficar flertando com o passado. Então deixar de... O passado, eu só quero do passado uma coisa, princípios. Tanto para a técnica, quanto para a espiritual, comportamental, para tudo. Só. O restante, as formas de ser feita e tal, tudo vai mudando. Com certeza. Tudo. Com certeza. Você vê, eu tava conversando com o Kleber mesmo, vindo aqui. Kleber, você vê que hoje é tão difícil fechar turmas presenciais só com comercial presencial. Precisa ter o comercial online também, né? Olha que mudança, né? Um complementando o outro. A própria área comercial, né? Sim, Mudou também. exatamente. As Eu ferramentas acho que isso veio muito pós-pandemia, né? pós-pandemia. Que aconteceu do pessoal se isolar um pouco mais, vamos colocar assim. E daí por isso as ferramentas tanto WhatsApp, Instagram, cresceu bastante. A divulgação, até mesmo cursos online, ou tanto que cresceu de curso online nessa últimos 5 anos é impressionante. Eu mesmo agora vou encerrar o ciclo, né, de curso presencial. Vou dar uma encerrada no ciclo. 2026 vai ser raro mesmo. Vou focar mais no online. Por quê? Porque eu vou estar envolvido. Aí eu vou estar envolvido, eu não posso falar muito,
sobre isso agora, mas é só deixar uma semente. Então, logo, logo, pessoal, novidade do Bruno aí pra vocês. É que depois do que eu vivi agora, as últimas semanas, os últimos meses, estou vivendo, não tem como seguir sozinho esse caminho agora. Não tem como. A gente até recebeu agora uma visita de um casal de investidores, não vou falar a região e nem o porquê que eles vieram, mas os laboratórios vão passar por uma grande transformação de cultura de consumo, de conhecimento, de produção, de tudo. Ah, que Então eu legal. tenho convicção que vão se tornar cada vez mais grandes corporações. Que bacana. Grandes corporações. Então realmente é interessante falar isso porque aí já é uma crença. Aí não é tanto quanto a faceta de zircônia, que eu tenho 98% de certeza. Essa é uma crença que roda ali uns 70% de certeza. Isso já acontece. A gente vê laboratórios em São Paulo com 200 funcionários, uma performance, enfim. Mas sozinho é complicado fazer. Porque a capacidade técnica, o know-how técnico, ele chega a ser metade, né, do negócio em si. Ele não é, Exato. quiçá, às vezes menos. Às vezes menos. Pouco. E todo mundo, né, que a gente conversa, a maior dificuldade é encontrar alguém pra trabalhar no dia a dia, né, o técnico em prótese. Eu fiz uma live mais cedo, hoje, falando sobre isso. Né? Uma live pancada, né? A live, até coloquei lá no tema lapada, porque o finalizador de cada vez vai estar sendo menos importante no negócio. Finalizador de cerâmica. Sim, Quando eu falo finalizador, é a pessoa que finaliza, não é o ceramista. sim. E aí eu falei na live, peraí, tá, Bruno, você tá falando isso, pra onde eu vou então? Ou ele se torna um bom cadista, ou ele se torna um bom ceramista. Mas você se vai- baseia nisso na qualidade dos materiais, é isso? Máquinas, Máquinas materiais, e materiais. provindo de um excelente cadista. Ok. Eu uso, nas facetas de zircônia, uma borracha para dar acabamento. Caramba. Eu vi seu vídeo. Uma borracha. Então, assim, mas o segredo tá no desenho e no acabamento pré-sinterizado. E na Só que escolha do desenho- material, só né? que o maior know-how tá no desenho, Ah, legal. tá? Então, uma situação presente para os próximos 3 anos, os bons cadistas serão os grandes diferenciais dentro de uma empresa. Pessoal, bons quem tá cadistas. procurando aí algum curso pra fazer, então dica do Bruno aí. Eu até citei na live que foi um choque de realidade, porque o bom cadista ele se torna bom cadista, ou se ele era um protético analógico, ou se ele vai treinar muito enceramento na mão e prótese total na mão, montagem na mão, Sim, para ter noção de arranjo e anatomia individual. Então, e aí vai ter outra turma, outra vertente, que é o quê? A pessoa, um finalizador, ele virar ceramista, que aí vai virar um artista. Às vezes é a vibe da pessoa. A pessoa não quer participar de grandes grupos, de laboratórios com 100, 200, 500 funcionários, que vai chegar no Brasil em breve, a 500 funcionários. Então, assim, não vai querer participar de um conglomerado assim. Não, eu quero ser um cuteleiro que faz a minha faca ali, vendo mais sim, um caro. ateliê mesmo. Ateliê. Tá Uhum. tudo bem. Mas não vai achando que o finalizador, a profissão de finalizador vai te dar muito futuro. Não vai dar. Entendi. Entendeu? Então, assim, vai ser realmente um funcionário que sempre vai precisar ter? Sim. Mas vai ser cada vez mais fácil de treinar e de contratar. Às vezes é chocante, até para minha equipe em Cuiabá assistir isso, mas é bom para eles assistirem isso. Gente, olha que maravilha, eu tô só iluminando um movimento que eu tô vendo que vai acontecer. Exato. Eu já tô meio que antecedendo ali. Tem várias coisas que eu tô vendo que pode acontecer que eu não vou citar porque são muito impactantes e aí tem que ir dosando aos poucos, não tem? Mas como que você consegue isso, Bruno? Sempre tá em contato com grandes players, sempre tá em curso, sempre tá em congresso. Eu pago um preço para isso. Eu vou para Alemanha agora. Então lá sempre vai bebendo fontes de água. Ninguém vai ficar só pegando de graça. Vai atrás da informação, né? Traz informação. Exato. Bruno, deixa eu colocar um ponto aqui. Você está defendendo bem a zircônia, pontos bem legais, futuro. Né?
Mas eu ouço de muitos laboratórios uma grande resistência de dentistas com relação à zircônia e muitos laboratórios com resistência à zircônia. Boa. O que você pode dizer Legal. para essas pessoas? Excelente pergunta. Se você não tem o domínio da zircônia, você cria um grande trauma no dentista. Vamos lá. Sidney foi e fez um protocolo na boca dele. Pagou R$40.000 pro dentista. O protocolo, depois de uma semana, trincou no meio. Você pagou R$40.000. Recebemos um caso desse Trincou segunda, né? no meio. Acho que foi. Segunda-feira Então, a gente recebi vai esse caso receber aí. sempre. Espero que o parceiro esteja ouvindo aqui. Esse é o momento chave. Exatamente. Então, se você não domina ela, você não trinca só a zircônia. Você trinca a zircônia, você trinca a confiança do paciente no dentista, do dentista no laboratório e do laboratório no material. É isso aí. Tem nada a ver com a zircônia. É isso aí. Tem a ver com o domínio dela. Por isso que o nosso curso chama Dominando Zircônia. Perfeito. Ah, Bruno, mas por que você só quer vender coisa e não ensina? Não tem como. Se eu tivesse que ensinar aqui, quem já fez curso comigo, tanto online, a gente tem uma grande gama de alunos online, e tanto no presencial, sabe que tem que estar ali imerso para entender. Porque são 4 pilares que se você erra em um deles, você fracassa. Perfeito. Traumatiza. Só que já tem muitos estudos comprovando que a zircônia polida não oclusal, ela é mais vantajosa do que um silicato mal polido, do que uma cerâmica mal polida, do que uma resina mal polida. Porque ela bem polida, ela vai deslizar no antagonista. Ela é a mais biocompatível. Vou falar uma coisinha rápida aqui que para quem é técnico de 2010 para trás vai saber do que eu estou falando. O que é o certo de uma coroa metalocerâmica? Toda coroa metalocerâmica tem que ter cinta metálica 360 ou cerâmica de ombro. Você faz isso no seu laboratório? Você olha no espelho agora e fala. Então, toda coroa de metalocerâmica que você está soltando tem sobrecontorno, que vai ser maléfico para a gengiva, que vai reter placa bacteriana, vai dar mau hálito nos pacientes, vai dar aquela sombrinha escura, oxidação metálica. Então, a zircônia ela proporciona o quê? Você terminar em 0 as coroas. Esse é um argumento que convence muitos dentistas. Tá? Bruno, mas eu quero uma feldespática em cima da zircônia. Tá tudo bem. Se você clínico quer uma feldespática, tá tudo bem, mas pague por isso. Porque eu, por exemplo, não vou cobrar de você uma coroa maquiadinha, tanto de silicato quanto de zircônia, o mesmo preço de um estratificado. Eu vou te cobrar 30% a mais porque é a arte, é Sim. mão de obra. Tá tudo certo. Por que eu falo isso? Porque às vezes o clínico olha, por exemplo, eu vou citar um nome aqui, muito bom, Dr. Guilherme Rocha, uma referência em São Paulo de trabalhos artísticos refratários. Mas é outra esfera, é um outro conceito. Ele cobra muito mais caro do paciente um refratário. O técnico ele cobra muito mais caro para executar um refratário. É outra área Exatamente. artística. Quando a gente fala de zircônia, de fluxo digital, é para realmente uma grande escala de forma com qualidade. Só que só para você exemplificar, quando você faz um refratário, você está fazendo uma Lamborghini. Quando você está fazendo um fluxo digital personalizado, de alta escala, mas com padrão alto, você está fazendo um Audi. E quando você está fazendo um fluxo digital em alta escala, com um padrão arroz com feijão bem feito, você está fazendo um Gol, um Volkswagen. Não posso falar Volkswagen, porque o Volkswagen tem outros carros bons. Né? Tem o Tiguan e tal, tem os carros bons. Mas assim, só para ter uma noção do que eu estou falando. Agora, quando você faz uma alta escala no analógico para o público população, para o público C, D, E, para a grande população, aí você está entregando um monte de carroça pro pessoal. Entendeu? Entendi. Quando você faz uma grande escala para o público B, o dentista que paga na metrocerâmica 350, 400, ainda tem um golzinho ali. Bacana. Aí entra numa outra dimensão. E é nessa dimensão que eu não posso comentar muito, porque existe uma dimensão. É bom eu falar porque pode despertar, isso pode ser bênção na vida das pessoas e tem que ser bênção. Essa dimensão que em breve está para acontecer é a dimensão que vai atingir aquela senhorinha que mora na periferia.
ela precisa ter uma prótese digna na boca. Ela precisa ter um implante com uma zircônia. Só batendo a cor de escala. Só é o A1 que vai ser A1. Ela não precisa ter mamelinho, azulzinho. Não, ela quer ter saúde. Ela quer ter dignidade de comer uma carne e não ficar enganchando entre o dente dela um pedaço de carne. Sim. Ela quer ter dignidade de poder mastigar, de ter um protocolo. Nós estamos falando de dignidade. Só o fluxo digital proporcionará isso. Em Caramba. grande escala. Porque assim, às vezes a gente olha a realidade. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas ganham mais que tem 30 mil no Brasil? 1%. Quantos que ganham mais de 1 milhão por mês no Brasil? 0,1%. Nós estamos falando de uma população de 99% de pessoas que ganham 10 mil, que ganham 5 mil, que ganham... Aí, quando entra nessa sala do salário mínimo, é gigantesca. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é nisso que aí tá envolvido uma outra coisa, que é a propósito de vida, que aí peraí, quando chegar no final da minha vida, meu filho olhar e falar, quando o papai Bruno chegou, tava assim, papai Bruno junto com outras pessoas essas que podem estar assistindo o podcast aqui, pode despertar uma fagulha de insight, né? Uma potência de insight. Peraí, participou de um movimento onde as pessoas podiam ter uma prótese digna na boca. Só que isso que eu tô falando aqui são missões para os próximos 10, 20 anos. Entendeu? Tá envolvido. Sim. Mas quero me envolver nisso. Esse é um projeto que eu tô vendo gigante. Você Gigantesco. está falando de volume com baixo custo para atender com o propósito de atender esse público. o público Não baixa estou renda. falando de quem Sim. quer comprar Audi, de quem comprar Lamborghini, de quem Entendi. quer atendimento personalizado. Não estou falando disso. Sim. Não estou falando disso. E assim, por mais que seja o volume, né, que é bom deixar claro isso pro técnico e para quem está assistindo, não vai perder estética. Só vou Não dar vai. Só vou dar uma nota musical. Desculpa te cortar. Não, fica tranquilo. Pode Fica prosseguir, tranquilo. pode prosseguir. Não, é só assim, ó, que o pessoal muitas vezes pensa, não, mas que tipo de trabalho que vai oferecer? Não, vai oferecer um bom trabalho, porque hoje os materiais, as zircônias, falando em si, ela oferece estética, oferece uma cromatização, oferece um resultado que você vai ver na boca da pessoa e não vai muitas vezes identificar se é uma zircônia, um silicato, um dente, depende da mão de quem cai. O que acontece, Sidney? Vamos colocar aqui, ó, vou dar um exemplo prático. Vou soltar essa pergunta aqui. Já soltei essa pergunta há alguns anos, há 1 ano e pouco atrás. Só o grupo Semenzato, ele vai bater 5 mil clínicas final de 2025. É a previsão dele. As Oral Ricins, Odonto Company, enfim, outras clínicas. Estou citando aqui porque não tem nada a ver com o nosso expertise ali, né? Só eles. Aí nós temos outras clínicas, outras redes. Isso. Eu pergunto para vocês dois. Qual padrão eles têm na finalização de todas essas próteses? Porque não existe padrão. Facilmente, pelo volume, tamanho que eles têm, é difícil ter um padrão. Talvez esse corte ele chegue para o Semenzato. E talvez ele pergunte isso para os gestores, porque ele não consegue cuidar mais disso, que está numa outra dimensão, né? Mas Sim. Talvez ele vai perguntar, qual que é um dos maiores calcanhares de Aquiles hoje da sua clínica, das clínicas, das redes? Eu tenho convicção que um dos calcanhares, eu não sou dono de clínica, mas pode perguntar, vai ser a finalização no laboratório. Se tem 4 mil clínicas, no mínimo vai ter 2 mil laboratórios com variáveis preços e variáveis qualidades e variáveis, que não tem nenhum interesse para esses caras que querem franchise, que querem padronização em alta escala. Essas clínicas não tem nada a ver para aquele paciente que quer falar com aquele dentista somente, não. Entendeu? Esse papo são nichos. São visões. Então, separe isso na caixinha que você está assistindo, tá? Então é isso. Realmente... Só que aí é um negócio que nós estamos falando de megas estruturações, aí é só futuro mesmo, entendeu? Legal. O Bruno, a gente visualiza,
né, com os clientes uma série de problemas com relação à zircônia, desde o início até o final do processo, tá? O teu curso, ele aborda tudo? Todos os problemas, ou você vai especificamente no Dominando Zircônia em alguns pontos específicos? O que trata o... O Dominando Zircônia, ele prepara o técnico realmente para não traumatizar o dentista e o paciente. Para realmente ele fazer de forma que vai funcionar. Entendeu? Agora, sim, o curso online, ele tem uma gama de informações. Se a pessoa precisa se dedicar àquilo. Precisa parar um dia, sentar, assistir junto com a equipe, pega um sábado, um domingo ali, assiste e coloca em prática. O curso presencial prático, eu consigo ver o que ele está fazendo e consigo corrigir ele na frente. A mentoria, eu consigo ir certinho aonde a pessoa está tendo problema, exclusivo, personalizado para ela. Mas são produtos diferentes, pacotes diferentes. Por que eu estou indo no online? Porque o presencial já não está compensando para mim, pela potência de produção e pelos projetos que eu vou me envolver. Ele não vai compensar, não adianta, é quase impagável. O cara pode me oferecer 15 mil o dia para dar curso presencial, 20 mil o dia, que não vai chegar nesse valor. E a mentoria também presencial vai se tornar algo inviável, às vezes até para a pessoa consumir. Eu dupliquei agora. Esse final de semana eu estava num parque aquático com a minha esposa e falei, amor, está oficialmente duplicado o valor da mentoria. Porque a performance, ela mudou tanto que triplicou minha performance na faceta de zircônia. Triplicou. Eu não conseguia dar acabamento em 80 facetas e fazer maquiagem e tudo aquilo. Então, peraí. Eu tô vivenciando aquilo. Eu sou o bonito, a estrela da história? Não! Se eu tô vivenciando, você pode fazer, o Cleber. Você entendeu a bênção? Eu não sou um artista, ou lindão, ou Sim. James Bond. Não! O Brad Pitt. Não, eu quero que tudo que eu faço, as pessoas vivenciem. Então eu vivo aquele estado de graça, falo, foi possível fazer. Agora, como que eu vou? Já vou ter uma reunião agora com uma equipe amanhã. Então eles já vão começar. Aí, lógico, para você mudar uma equipe de 8 pessoas, a velocidade é mais lenta do que 1. Para mudar uma equipe de 20, de 30, é mais lenta um pouco. É igual um jet ski, né? Jet ski você vira para direita, vira para esquerda e vai. Uma lanchinha pequena, você também faz uma curva um pouco mais lenta, mas faz. Mas faz. Aí você pega um iate, já tem que ser mais planejado. Pega um navio, entendeu? Então isso é importante a gente dosando também. Legal. Ah, legal. E só voltando ali na questão assim de finalizador, que é um assunto delicado, né? Mas você tem a sua convicção, né? Mas o que você indica então pro o teu Finalizador. seguidor, não, o teu seguidor, né? Para finalizar uma zircônia, qual que é não precisa abrir todo o jogo, mas qual que é uma dica assim que o cara fala, ó, aqui que tal, faz isso vai te dar o resultado que você precisa. Se ele receber da forma que está habituado ou se ele receber da forma que eu tô propondo receber? Boa pergunta. Eu acho que daí existe uma mudança maior, mas da forma que ele está acostumado, tem alguma dica? Não, da forma que ele está acostumado, ele ainda é a peça mais chave do laboratório. Ok. Por quê? A grande maioria no Brasil dos finalizadores, principalmente dos ceramistas experientes, recebem projetos de cadistas inexperientes, Entendi. imaturos. Eu tenho autoridade de falar isso porque eu sou um cadista, sou um finalizador, sou um ceramista. Quando mudar essa chave dentro dos laboratórios, que o cadista se especializar ou o ceramista experiente virar um cadista, ele vai entregar projetos para o finalizador mais pronto. Aí o finalizador ele triplica, isso pode escrever numa pedra, você que está aí, a sua produção. Porque ele só vai passar uma borracha. Caramba. Ele só vai dar o glaze e pequenas maquiagens. Aí vai depender do nicho. Que ele já tem. Perfeito. Aí depende do estado. Aí no estado que tá, o que acontece? Recebe projetos mal feitos. Aí o ceramista ou finalizador era para estar finalizando 30, 40 elementos dia, ele está conseguindo 10 de manhã, 10 da tarde. Ele está consertando.
Entendi. Aí ele recebe lá uma aresta de um central que tá errada. Aí ele tem que ficar, desgasta com pedra, aplica o Zerline, aplica wash, aplica cerâmica. Com o risco ainda de delaminar a cerâmica. Então foge tudinho seria como um carro chegar para pintura, mas tem que fazer um monte de retoque. Entendi. Não, o carro ele tem que chegar só para pintura. Ele já tem que estar projetado certinho. Tem que chegar só para pintura. Aproveitando esse gancho, você até comentou que fazia pigmentação na zircônia muito antigamente. Hoje, você acha com as zircônias que nós temos no dia a dia, há necessidade? Não, Não. eu não faço desde 2020. Perfeito. Parei, encerrei. Fiz de 2017 até 2020. Tudo que você vê eu falando com convicção aqui no podcast é porque eu já passei, tá? Não é que eu tô inventando ou supondo. Eu já passei. Entendeu? Comendo uma bolachinha. Isso aí. O que mais que você tem aí? Não, eu acho que assim, você já explamou bastante aqui, né? Mas você acha que a odontologia digital, em qual momento ela tá? Nós estamos principalmente aqui no Brasil, né? Você acha que ainda nós estamos no crescimento, assim, 10%? O que você vê sobre o crescimento da odontologia aqui no Brasil digital? Da mesma forma, paralelamente com os laboratórios, vai ser o mesmo conceito. Atendimentos personalizados serão com um ticket mais alto. Então, dentista que quer ter uma relação com o paciente, que quer agregar valor naquilo, e vai ter pacientes que querem aquilo, vai pagar mais caro. Ok. Eu acredito no crescimento das clínicas franqueadas. Eu acredito muito nisso. Mas para atender outro nicho, que é mais procurando dignidade para as pessoas. Dentro das clínicas franqueadas tem vários nichos também. Aí eu não posso entrar muito porque eu não tenho know-how para isso. Mas só estou dando uma visão superficial. Desde que estejam em parcerias com laboratórios digitais de alta performance. Quando eu digo laboratórios digitais com alta performance, vou citar um exemplo aqui. Eu tive relações com laboratório, os maiores laboratórios da América Latina, que era bem analógico e se transformou em digital, mas ainda, aí é um julgamento meu, posso estar errado, mas ainda está rodando muito com a coisa analógica, assim, com alguns pensamentos analógicos. Não está ainda full digital mesmo, entendeu? Então, pode melhorar muito a performance. Enfim, então eu acredito nisso. Eu acredito que cada vez mais as financeiras, elas vão dar a possibilidade para aquela senhorinha que paga a sua aposentadoria, ela poder financiar um tratamento de 20 mil, de 30 mil em 50 meses, 60 meses. E aí a clínica recebe à vista. Enfim, eu acredito nisso. É minha crença, entende? Ok. Só que eu acho que a grande parte das clínicas estão patinando na parte finalização. Na parte finalização da prótese. Elas patinam muito nisso ainda. Aí nós temos outra área que não tem nada a ver com o que a gente está conversando, mas são as próteses de resina, né? Os protocolos de resina. Que aí é uma outra, aí teria que ter outro podcast. Ah, perfeito. Legal. Para a gente ir finalizando, o que mais você tem para o Bruno? Mais alguma questão técnica que queira abordar? Uma questão, acho que foi um papo bem bacana, bem legal. Legal. Tenho algumas dicas aí para vocês do Bruno, tá? E mais informações, façam o curso, garanto que vocês vão adquirir muito conhecimento. E agradecer, né? Agradecer aí pelo momento, esse 1h20 aí de bate-papo, foi muito bacana. Amém. E o teu tempo, né? Que hoje, queira ou não queira, tem que produzir. E tá aqui batendo papo com a gente. Sim. Agradeço muito por isso, né? E acho que é isso, né? Tá. Então, Bruno, para a gente caminhando para o fim, eu comecei com uma pergunta sobre tua história, né? Você já trouxe uma série de coisas bem legais que eu acho que o pessoal vai curtir bastante, está curtindo bastante, né? Nesse meio do caminho a gente foi saindo para outras tangentes aí, outras histórias, que é normal no bate-papo.
Alguma coisa que você gostaria de trazer que você não trouxe até aqui, que você gostaria de relatar agora? Olha. Ai. Eu trouxe bastante coisa aqui. Trouxe Cara, a gente bastante. comprimiu e fez uma pasta Ou zipada aqui, né? melhor, Vou ter- ou melhor, assim, o que você falaria pra pessoa que, assim, tá na dúvida em entrar no digital? Não, isso aí eu tenho, cara, tem Mas só dizer assim, ontem, anteontem tinha que ter entrado. Pronto. Não, assim, aí eu Pronto. tenho algumas polêmicas nisso, né? Puxar o podcast com polêmica é legal também. você Método cerâmica pra mim já era, não existe mais e ah, de silicato pra mim também agora já foi. Enfim, várias coisas, assim, digital nem se fala, não tem como, eu não consigo nem imaginar. vamos falar assim pra essa pessoa então, não tenha medo. Eu Busque usaria uma informação. palavrinha. Usaria uma palavrinha. Desperte. Legal, Desperte. isso aí. É a onda que tá vindo e não tem como mais segurar. Não, não tem como parar. É a mesma Exatamente. coisa de. Cara, Exatamente. é a mesma coisa que você tá correndo aqui, todo um monte de gente correndo na descida e você. Imagina uma rua, tem 100 pessoas correndo na descida, tá indo, correndo, 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 e você tá querendo correr na subida, Ao contrário. vai ter que se ao contrário, com uma perna só. Uma perna só. Você ficar resistente ao digital é isso, Legal. entendeu? Não tem como, é a mesma coisa de falar assim, vamos acabar com os podcasts e voltar tudo pro rádio, pra televisão. Não tem como. Tem como. Já foi, entendeu? Legal? Podemos? Você quer divulgar aí a sua rede social pro pessoal? Show de bola. Ah, Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, Bapex, de eu me expressar, né? Porque não é toda vez que a gente tem essa oportunidade de se expressar. Foi um ambiente muito tranquilo aqui, acredito que foi bacana. Lógico, quem tá assistindo, uns vão ser mais impactados, outros menos, enfim. faz Mas parte. espero contribuir também, ter contribuído para você que está assistindo. E sigam eu nas redes sociais, brunosevero.digital, Instagram, Facebook. Tenho lá no link na bio tem curso Dominando Zircônia. Tem o curso Maquiagem Dental Prática, que é um curso baratinho para você que deseja aprimorar a maquiagem em cima de silicato, faceta feldespática com leucita e zircônia. E é isso. Mais alguma coisa, Kleber? É isso aí. Show de bola. No final a gente Beleza. vai postar pro pessoal também, na tela, todas as tuas redes que você relatou agora aqui, inclusive o nosso Instagram, o pessoal seguir, Bapex Odonto Digital, Rogério Bapex, vai aparecer o contato da Bapex, o meu contato, o pessoal que quiser faça bate-papo conosco aí também. É isso Obrigado. aí. Obrigado aí. Ótima semana, ótimo ano para nós. Amém. Um ano abençoado e obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Perfeito. Valeu.